Fala galera conectada, como é que vocês estão? Gente, é o seguinte, para você ter bom network, cada vez mais você precisa desenvolver a sua autoridade e a sua credibilidade. Sabe algo que vai te ajudar demais com isso? Palestrar. Quer aprender a fazer sua primeira palestra? Vem comigo! O que a gente precisa para desenvolver a nossa palestra? E assim, tira essa crença na sua cabeça de que você precisa ser um gigante em uma área, o melhor, né, sobre alguma coisa. Não, palestras são formas de você vender a sua ideia. Uma maneira de, numa conversa, você apresentar algo que você quer passar para aquelas pessoas que é interessante para elas e que você tem autoridade para aquilo, que você pode ajudar elas com aquilo. Toda conversa é uma palestra. Toda venda é uma palestra. Só que às vezes em tempo menor, para uma pessoa, para duas pessoas. Toda vez que você senta com seu cônjuge numa mesa para trocar uma ideia, você tem a oportunidade de fazer uma palestra. Por isso, um livro que eu indico para todo mundo que me ajudou demais. Segredo das Apresentações Poderosas, do Robertinho Yashin. Mestre Roberto ensinou que o tempo todo, né, a gente pode usar a estrutura de uma palestra para conversar, para passar um conteúdo, para argumentar em uma reunião. Nesse momento eu estou fazendo uma mini palestra aqui para vocês. Palestrando o quê? Como montar sua primeira palestra. E eu anotei alguns pontos básicos, né? Claro que a gente não vai conseguir aprofundar tanto aqui, mas eu tenho certeza que com essas dicas principais que eu vou dar nesse vídeo aqui e em outro, né, dividir em duas partes, tenho certeza que você vai conseguir montar a sua primeira palestra. E a primeira coisa que você precisa ter muito claro é qual o meu objetivo com essa palestra. O que eu vou te ensinar? O que eu vou passar para as pessoas com essa palestra? No final dessa palestra, qual é o resultado que eu espero que as pessoas tenham? Isso tem que estar muito claro para você e isso você vai falar no início da sua palestra também. Você vai entregar para as pessoas isso. Quando você começar, você vai falar, vai se apresentar para as pessoas e falar: o meu objetivo aqui é isso. Hoje eu estou aqui para ajudar vocês a entender isso. Hoje eu quero passar isso para vocês. Tenha muito claro o seu objetivo. Perfeito? Segunda coisa, qual o público? Para quem que você quer palestrar? Isso é primordial, gente. Eu tenho um modelo de palestra que chama O Poder das Conexões e para públicos que não me conhecem, é a primeira palestra, né, normalmente que eu faço. Só que dependendo do público, a minha palestra muda. A estrutura é a mesma, mas eu mudo os exemplos, eu mudo a forma de me vestir, eu mudo a maneira de me comunicar, eu mudo os trechos mais interessantes da minha história. Então você precisa ter muito claro qual é o público, para quem que você vai se comunicar, para quem que você vai passar esse conhecimento. História. Nunca faça uma palestra, passe um treinamento sem contar a sua história no meio disso. História conecta. Histórias passam para a pessoa pontos da sua vida que vai criar conexão com elas. Então nunca deixe de contar a sua história. E, João, como eu conto a minha história? Minha história não tem nada de tão interessante. Tem sim, todo mundo tem. O que você precisa fazer é estruturar a sua história de uma forma interessante. Já ouviram falar da jornada do herói? Pensa aí na história do Homem-Aranha. Você vai estruturar a sua história de acordo com a do Homem-Aranha. Como assim? Vamos lá. Primeiro você estava lá num momento tranquilo da sua vida estava caminhando, como se nada tivesse acontecido, tá tudo bem, vida normal. Era o que aconteceu com o Homem-Aranha. Tava lá na escola, bonitinho, tudo certo, né? Zona de conforto. De repente, um acontecimento impactante, que foi o que a aranha picou. No meu caso, eu estava numa vida comum, vivendo, sendo servidor público, e de repente um acontecimento. Eu cheguei no meu final de carreira e entrei em uma crise existencial, achando que eu não tinha mais como crescer na vida profissional. É um acontecimento, você vai ter o seu também. Você estava na vida normal, de repente aconteceu algo que fez o jogo virar, fez você despertar para um novo momento. Beleza, esse é o primeiro ponto. Depois o que aconteceu? Você foi pro vale, você foi pra batalha, você foi viver experiências. Então você começou a sua história aqui e aí você vai começar a descer pro vale. Você vai descer a energia, né? Você vai começar a contar dos desafios, das coisas que você passou, né? Vou dar um exemplo. Vamos supor que foi, sei lá, uma coisa muito normal. Você estava no ensino médio, de repente você tomou a decisão de começar uma profissão. Vou fazer faculdade disso aqui, vou me profissionalizar nessa área aqui. E aí você entrou nesse desafio, né? E começou a descer pro vale. Começou a viver as experiências para alcançar aquele objetivo que você determinou. Então, beleza, conta a sua história, conta como foram esses desafios e vai descendo na dor,
vai descendo nas partes mais difíceis, né? Quando a sua entonação da sua voz, ela tem que ser de acordo com o momento que você está falando. Tá falando de um momento feliz, entonação alegre, para cima, feliz, enérgica. Tá falando de um momento triste, dolorido, tal. A sua comunicação vai mudando, o tom da sua voz, a velocidade, você vai falando mais baixo. Faz sentido, gente? Siga isso. A sua voz tem que ter coerência com a história que você está contando. Desce na dor. A dor conecta mais do que o prazer. Esses momentos de sofrimento, de luta, de batalha, todo mundo passa dentro da sua vida, na sua área específica lá. Então as pessoas vão falar, caramba, ele também viveu aquilo, ela também passou por aquilo que eu passei. Então é muito interessante você contar dessa parte dos desafios. Tá descendo. De repente, as coisas começam a melhorar. Você alcança um grande objetivo lá na sua vida. Você alcança uma meta, você tem uma conquista significativa. Na minha história, quando eu conto, né, o jogo começa a virar quando eu me caso. Desci na dor, vários desafios passei por muitos momentos difíceis na minha dor. E aí, quando eu me casei, a coisa começou a melhorar. Deus olhou pra mim, de verdade. Então conta a sua história assim. Desceu na dor, aconteceu algo que foi uma grande conquista, foi uma virada de jogo para você. E aí a energia começa a subir. E aí você começa a falar das conquistas, dos resultados, né, das coisas boas que vieram. Quando chega no final dessa história, você tem que chegar no final falando do objetivo. Por isso que não adianta só você contar a sua história. Você não está no palco só para inspirar pessoas. Ensine algo. Dentro dessa história, desenhe um método para a pessoa chegar no objetivo que você determinou para ela. Vou dar o meu exemplo. Meu método, quando eu falo do poder das conexões, é desenvolva os 4 pilares das conexões para você aprender a se relacionar melhor. Eu falo muito desses 4 pilares, né? Então tá bom. Dentro da minha história, eu vou contando como eu implementei os 4 pilares na minha vida e como eles me trouxeram os resultados que eu almejava. Então, você tem que ter essa coerência. Se o que você tem para ensinar você não aplicou na sua vida ou na vida de outras pessoas, na vida de outros alunos que você possa exemplificar na sua apresentação, ela não tem coerência. Não venda aquilo que você não entrega. Nós vamos continuar no próximo vídeo agora, falando sobre como fazer um pitch, como vender no palco, como fazer perguntas interessantes, como interagir com o seu público, para a sua palestra ficar realmente poderosa e não ficar monótona, beleza? A gente se encontra no segundo vídeo. E se você quiser aprender mais sobre isso, aprender técnicas de oratória, como fazer o storytelling perfeito para você, como ser interessante na sua palestra, como fazer o seu público se encantar com o que você tem ali para apresentar, clica no botãozinho aqui abaixo, vamos conversar, eu posso te ajudar. Até o próximo vídeo, gente!